Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês. Gostei bastante do comentário do Júlio César de Souza Barros e também da Wanda Canedo Baia, que falou que faz uma oração por dia. Começa de manhã, na madrugada ali e vai até a noite, né? Meditando na palavra do Senhor, assim que devemos ser realmente, tá bom? Gratidão. Também tem o Capitão Incrível, né? Sempre reagindo nas mensagens aí de vocês. Então, gratidão aí também, tá bom? Ontem nós compartilhamos Atos capítulo 3, quando Pedro, né, ele faz a cura naquele homem que era coxo de nascença, né? O versículo aqui que nós lemos é Atos 3, versículo 6, quando Pedro diz: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Né? Esse versículo aqui também, o Adriano Pereira, né, comentando aqui sobre a tradução que significa também o que possuo, e o que possuo, né, ele colocou sobre o sacerdócio. Será que nós temos noção que nós temos essa autoridade do sacerdócio? Será que as mulheres e filhos, né, assim ele coloca na mensagem dele, têm noção que os líderes, né, e seus esposos têm essa autoridade do sacerdócio? Gostei bastante da pergunta do Adriano e a maneira que ele colocou aqui, tá bom? Bom, é comum na igreja a gente, quando vai abençoar as pessoas, ungir com óleo e dar uma bênção ali por meio na cabeça, né? Como está escrito lá em Tiago 5, versículo 14, diz assim, ó: Se alguém está entre vós doente, chame o ancião da igreja. Ancião é uma palavra chamada também elder, né? Que significa uma pessoa sábia. Elder. Chame os elders da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome de Jesus, né? Colocando um azeite de oliva ali. Então, normalmente é assim que se faz. Mas a gente viu que Pedro aqui, né? Ele não fez isso, né? Ele não colocou óleo na cabeça daquele homem ali, né? Paralítico de nascença. E ele apenas disse, né? Levanta-te e anda-te. E aí aquele homem então levanta e anda. Ele fala em nome de Jesus. Porque essa maneira que ele curou é muito importante para a repercussão da história que vai se dar. Porque todos vão querer saber como que você fez isso, né? E ele vai falar em nome de Jesus, né? Atribuindo todo o milagre a Jesus Cristo. Então eu achei interessante aqui. Então vamos lá que a mensagem é grande. Vamos começar aqui, né? Depois que Jesus Cristo, que Pedro, ele fez essa cura em nome de Jesus Cristo, ele começou a dar um sermão ali, pregar às pessoas, e muitos, né, se arrependeram e começaram a crer, né? E até mesmo passaram a pertencer à igreja depois, como nós vamos ver, tá bom? Aqui em Atos 3,19 diz assim, ó, né, Pedro dizendo: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados vossos pecados, e quando vier o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Aqui eu achei interessante, né, que ele faz esse convite: arrependei-vos e convertei-vos, né, para que sejam apagados os vossos pecados, e ele fala, até que venha quando vier o tempo do refrigério. Tempo do refrigério, refrigério é alívio, descanso. Ele está falando do milênio, quando Cristo voltar, né? Então ele está falando que a gente tem que se arrepender para desfrutar desse tempo. Aqui também nessa pregação ele vai falar do retorno de Jesus Cristo, a segunda volta de Jesus Cristo aqui também, tá bom? E aí ele começa a falar aqui no versículo 22, né? Porque Moisés disse aos seus pais: O Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo o que ele disser. Bom, essa profecia, né, de que Moisés havia falado que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 em diante ali, vai falando. E aquela profecia que Moisés fez, tanto valeu para aqueles dias como para os nossos, porque depois de Moisés levantou-se ali Josué. Josué, ele fez grandes sinais e maravilhas como Moisés, por exemplo. Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué, ele abriu o Rio Jordão, né, para que o povo passasse ali para entrar na Terra Prometida. Inclusive, Josué, na língua hebraica, significa Jesus, né? É o mesmo nome de Jesus, só que Jesus é em grego, mas a palavra é a mesma, né? Então significa Salvador, né? O nome Jesus significa Salvador, o nome Josué significa Salvador.
Então, Josué também foi um tipo de Jesus Cristo, né, para nós. Então, essa palavra aqui, né, que está em Atos, capítulo 3, versículo 22, que fala quando Moisés, ele profetizou que levantaria um profeta semelhante a ele, é, aqui também está falando sobre Jesus Cristo. Aliás, principalmente de Jesus Cristo. A gente vê o cumprimento da profecia lá atrás, mas também olhando aqui para frente a gente vê. E aí, Joseph Smith também interpreta essa passagem como falando de Jesus Cristo, tá bom? Mas que o tempo em que as pessoas que não ouvissem Jesus Cristo seria afastado da presença dele ainda não chegou. Tá aqui no versículo 23, diz aqui, ó. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado entre o povo. Lá em Deuteronômio 18, versículo 19, fala extirpada, será separada. Aqui é realmente no milênio, né? As pessoas vão ser separadas, né? Não, só vai viver os justos ali, tá bom? Então por isso que Pedro ele começa a falar do tempo de refrigério, de descanso ali. Bom, vamos continuar aqui. Versículo 41 em diante aqui, ele vai falando aqui, deixa eu ver aqui, versículo 41. E estando ele falando ao povo, sobreveio os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, e muito contrariado do que ensinava ao povo, anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos. Os saduceus, nós devemos lembrar que eles não acreditavam na ressurreição. Eles não criam em ressurreição. Eles haviam tanto se misturado com os gregos, com os romanos, que eles adquiriram essa cultura para eles, tá bom? Então eles não criam na ressurreição. A gente vai ver que lá na frente Paulo também vai ter um pouco de problema com pessoas conversas na igreja, que entraram para a igreja, mas que não acreditavam na ressurreição. Então ele tem que pregar ali sobre a ressurreição dos mortos também ali, falando que Jesus Cristo ressuscitou. Então aqui estavam os apóstolos falando, né, sobre a ressurreição dos mortos, e aí chegam os saduceus, os fariseus ali, os capitães do templo, né, a polícia ali do templo, né, os guardas, e começa a repreender. Eles não gostaram, né, do que Pedro estava falando ali com os outros apóstolos. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. E muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou desses homens quase 5.000. Então, quase 5.000 pessoas se converteram ali por essa pregação de Pedro. Também do lado ali estava aquele paralítico, ex-paralítico, que agora estava ali, né, em pé na frente daquelas pessoas. Então, aquela era um sinal notório, né, de que Deus estava com eles ali por conta daquele milagre ali também, né? Então a gente vê que eles foram presos porque já era tarde e eles tinham que julgar só no outro dia ali. Então eles trazem Pedro, né, e João no outro dia ali para serem interrogados durante o sinédrio ali. Aí já é aqui no capítulo 4, né? Então essa história é bem grande, adentra Atos capítulo 3, capítulo 4 e também o capítulo 5. Aqui no capítulo 4, versículo 7 em diante, diz assim, ó. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder fizeste isso, ou em nome de quem, né? Eles queriam saber em nome de quem aquele homem ali foi curado, com que poder fizeste aquilo. Então Pedro, cheio do Espírito, lhe disse, chefes do povo, vós anciãos de Israel. Aqui é interessante o versículo 8, que fala que Pedro estava cheio do Espírito Santo para responder. Jesus Cristo já havia profetizado de que eles seriam presos e seriam levados perante as autoridades, mas que não era para eles se preocuparem com o que eles haveriam de falar, porque na mesma hora o Espírito Santo lhe colocaria palavras na boca, então não precisariam se preocupar de antemão o que deveriam falar. Então aqui a gente vê o cumprimento dessa profecia, né, que é Lucas capítulo 12, versículo 11 e o versículo 12 aqui. Na mesma hora, ele vos ensinará o que devereis falar. E aí, então, aqui a gente vê Pedro falando aqui, né? Chefe do povo, ó anciões de Israel, visto que hoje fomos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo do como foi curado. Veja que absurdo, né? É como se Pedro estivesse dizendo aqui, olha, a gente está sendo interrogado porque um benefício foi feito a uma pessoa, ela agora pode andar. A gente foi preso porque a gente curou um homem, né?
olhando assim, não tem cabimento isso, né? Então ele está explicando aqui sobre isso. Eles queriam saber o quê? Em nome de quem eles fizeram aquilo, com que poder eles fizeram aquilo, né? Era notório, não tinha como negar que aquele homem estava curado, estava lá do lado deles ali. Então, Pedro ele diz aqui, né? Versículo 10 em diante. Seja conhecido a vós todos o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está são diante de vós, né? Então ele fala aqui, Jesus Cristo ressuscitou, é em nome de Jesus Cristo que esse foi curado, né? Contrariando ali, né, os sacerdotes, contrariando ali os saduceus, tudo, né? E aí ele diz assim: esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta de cabeça de esquina. A pedra rejeitada aqui, ele está se referindo a Salmos, capítulo 118, versículo 22, que fala que a pedra foi rejeitada, né? A pedra de esquina. É como se pedreiros estivessem escolhendo pedras, né, para edificar, para construir uma obra ali, e eles pegassem aquela pedra, não, essa não serve, e joga fora. Essa pedra que eles jogaram fora é Jesus Cristo. Aqui o que eles estavam edificando? O reino de Deus. Mas a pedra de esquina, que é a pedra principal que segura toda a estrutura ali, foi exatamente a que foi rejeitada por eles e era exatamente Jesus Cristo. É isso que Pedro está falando para eles aqui, né? Ele continua. E em nenhum outro há salvação, né? Ele está falando do nome de Jesus aqui, na qual aquele homem foi curado. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome se há dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens iletrados e ignorantes, e se maravilhavam de que reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Eu gostei dessa parte, né? Será que alguém reconhece que eu ando com Deus, que eu ando com Jesus pelo meu comportamento? Aqui eles reconheceram que Pedro, ele andava com Jesus, pela maneira que ele se comportava. Aqui interessante também que eles eram homens iletrados, né? Ele não estudou nas escolas rabínicas ali com aqueles saduceus, fariseus, mas ele estava explicando as escrituras, citando os salmos, citando as escrituras aqui, falando de Moisés, falando outras coisas. Aonde ele aprendeu isso? Então eles notaram, olha, realmente esse andou com Jesus, né? Vendo a ousadia deles ali, né? Mas uma coisa não batia com a outra, eles não eram pessoas letradas e eles têm a total capacidade ali de explicar as escrituras, e isso era formidável aqui, encheu de espanto aqui os saduceus, né? E diz: mas vendo estar com esses homens, o que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. Então eles estavam vendo aquele homem que tinha sido curado junto com eles, então eles não tinham nada a dizer ao contrário. Contra fatos não há argumento, não tinha como eles argumentar ali. Então eles ameaçam Pedro e João ali, para que eles não falem mais no nome de Jesus ali, né? E aí eles soltam ele dizendo que eles não deveriam mais falar no nome de Jesus ali. E aí o que acontece? No versículo 24 até o versículo 31, Pedro e João, eles voltam para junto dos apóstolos ali, e ele conta tudo o que aconteceu, que eles foram presos, passaram a noite na prisão, né? E que eles falaram lá para os sacerdotes e tudo, e agora eles estavam contando para eles, e eles falaram, agora nós vamos fazer uma oração. Então, esses versículos aqui, do versículo 24 ao 31, é a oração que eles estão fazendo aqui. Aqui diz assim: e ouvindo eles isso, unanimemente levantaram a voz, né, clamando a Deus. Eles começam a orar a Deus por causa das dificuldades que eles estavam tendo, né? Eles foram até presos ali, ameaçados, né? E aí eles começam a fazer essa oração. Aqui é interessante que fala, unanimemente levantaram a voz, né? Eu acredito que aqui todos concordaram com a oração e disseram amém, tá bom? Porque seria difícil registrar a oração se fosse todo mundo orando ao mesmo tempo, né? Então acredito eu que aqui um orou e todos eles disseram amém, concordaram, foram unânimes nessa oração. E aí eles começam nessa oração muito interessante, que ele começa a citar as escrituras, falar de Davi,
né? Ele está na oração aqui, falando de Davi, da perseguição que Davi profetizou que viria sobre Cristo, sobre aqueles que seguissem a Cristo, as nações que perseguiriam, os principais dos sacerdotes. E aí que, nessa oração, ao invés de pedir vingança, né, pelo que eles estavam fazendo ali, ele pelo contrário, olha o que eles pedem na oração aqui, ó. O versículo 27 diz assim, ó: porque verdadeiramente contra o santo dos filhos do unigênito se juntaram Herodes, Pilatos, né, todos esses aqui, os gentios de Israel. Deixa eu ver aqui o versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, põe os olhos nessas ameaças, as ameaças que eles estavam sofrendo aí, e concede aos teus servos que falem em toda a ousadia a tua palavra. Então, veja que eles não pedem vingança contra o que estavam fazendo com eles, eles pedem para que Deus dê ousadia a eles, dê o espírito para eles pregar mais ainda. Então, eu achei isso formidável aqui da parte deles. Vamos para o capítulo 5 aqui rapidinho, por conta do tempo, né? Continuando aqui, eles continuam pregando e eles vão ser presos por conta disso mais uma vez aqui. Capítulo 5, versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam mais e mais, de sorte que transportavam os enfermos das ruas e punham nos leitos em cama, para que a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles. O poder que estava emanando ali de Deus por meio de Pedro era tão grande que as pessoas estavam pondo os doentes nas calçadas, assim, para quando Pedro passasse, a sombra dele tocasse nas pessoas e as pessoas fossem curadas, né? Tamanho poder ali que estava fluindo por meio de Pedro. Poder de Deus, né? Na verdade aqui. E até as cidades vizinhas afluía a multidão a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Todo mundo era curado ali, né? E levantando-se o sumo sacerdote e todos eles que estavam lá, ficaram com ciúmes, né? E com inveja do que eles estavam fazendo. E aí diz o versículo 18. E lançaram mão nos apóstolos e os puseram na prisão. Então prenderam mais uma vez ali, né? Mas agora não somente Pedro e João, né? Mas fala que prendeu os apóstolos aqui. Mas olha o que aconteceu. Mas à noite um anjo do Senhor abriu a porta da prisão e tirando-os para fora disse: Ide, apresentai-vos o templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinava. E chegando, porém, o sumo sacerdote aos que estavam com ele, convocando o sinédrio, ou seja, eles prenderam, mas eles falaram, tá muito tarde, não vamos julgar. De manhã a gente julga eles aqui, esses apóstolos aí, que estão falando em nome de Jesus. E aí, quando eles mandam, né, o anjo soltou eles ali, eles estavam pregando lá no templo. Então, quando eles chegam de manhã no sinédrio, eles mandam buscar, né, os apóstolos lá que estavam presos. Mas olha o que aconteceu, né? E todos os anciãos e os filhos de Israel enviaram os servidores ao cárcere, ou seja, na prisão, para que lá os trouxessem. Mas tendo lá chegado os servidores, não acharam na prisão, e voltaram e lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere, né, a prisão fechada, com todas as seguranças, e os guardas estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca do que haveria de ser aquilo, né? Eles tinham deixado ele preso lá e agora foram lá, a prisão estava toda fechada, mas não tinha ninguém dentro. O que estava acontecendo aqui, né? Versículo 25. E chegando alguém, anunciou-lhe, dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo ensinando o povo. E então foram o capitão dos servidores e trouxeram, não com violência, porque temiam ser apredejado pelo povo. E trazendo o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos expressamente de que não ensinasse nesse nome? Eis que já encheste Jerusalém com essa doutrina, né? Já tinha pregado ali, era 120 pessoas, depois mais 3.000 pessoas se converteram, foram batizadas, agora mais 5.000, e ele está falando, está se enchendo de gente com essa doutrina aqui, né? E você fica tentando trazer o sangue desse homem sobre nós. Na verdade, eles mesmos condenaram Jesus Cristo, né?
a morte por cruz aqui. E agora eles estão querendo se livrar aqui quando Pedro faz essa acusação. Versículo 29 aqui diz: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nosso Pai ressuscitou Jesus, ao qual a majestade suspendendo no madeiro, né? O qual vós, né, suspenderam no madeiro ali. Mas com a sua destra o elevou príncipe e salvador de Israel. Então ele começa a falar aqui várias coisas, né? Pregando aqui sobre a ressurreição, que Cristo ele ressuscitou. E aí eles estão sendo... eu acho muito interessante aqui, né? Que Pedro ele fala... mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles tinham proibido, né, de pregar o evangelho, mas Pedro não obedeceu. E Pedro e João, eles deixaram claro desde o princípio que eles não iam obedecer isso. Ele mesmo acusa a consciência deles, né, dizendo, julgai vós se isso é justo, né? Eu devo obedecer a Deus ou a vocês, né? Então, a resposta nós já sabemos aqui. Bom, só queria finalizar aqui. Deixa eu ver aqui qual versículo, é tanta coisa aqui. Versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus, né? Eles continuaram pregando ali em nome de Jesus todos os dias, né? Eu acho lindo isso aqui, que eles perseveraram na oração, em compartilhar o evangelho. Então, gratidão por ouvir essa mensagem até agora. E tem uma parte aqui da mensagem que, né, que eles querem matar, né, os apóstolos para silenciar eles. Eles tomam essa decisão, mas um entre eles, chamado Gamaliel, fala, não, vamos tirar eles aqui, vamos conversar aqui a gente. E aí ele fala, olha, há esses dias atrás levantou uma pessoa dizendo que era tal pessoa ali e umas 400 pessoas seguiu ele, crendo, né, que essa pessoa faria algo bom. E depois que ele foi morto, todo o povo se dispersou, né? E depois ele cita o exemplo de outra pessoa que se levantou também, e os judeus seguiram, mas quando ele morreu, as pessoas se dispersaram. E agora ele julga, Jesus Cristo já morreu. Se essa obra for de Deus, né, ela não será desfeita. Mas se for dos homens, daqui a pouco o pessoal some, né? Não vai ter seguidores, eles vão dispersar também. Então, e isso não aconteceu, né? Apesar de Jesus Cristo ter morrido, como os outros haviam morrido, mas Jesus Cristo ressuscitou. Ressuscitou. E diferente dos outros movimentos que as pessoas se esqueceram, se afluíram, né? Deixaram de seguir, não, cada vez mais adeptos seguiram a Jesus Cristo. E hoje é a religião maior que existe no mundo, é o cristianismo, né? Então, é um feito grandioso. Jesus Cristo ressuscitou e é ele o autor dessa obra, né? Como Gamaliel falou, se essa obra for dos homens, se desfará. Mas se for de Deus, né, que tomemos cuidado para não nos achar como combatente contra Deus, né, de não ser inimigo de Deus. Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.